Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 6. E esses versículos eles falam o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós estamos entrando hoje no sermão apocalíptico, ou sermão que a gente chama, ou sermão do final dos tempos, de Jesus, que é o discurso dele escatológico, falando sobre o final dos tempos. Nós sabemos que Jesus avisa no seu Evangelho, a gente encontra aqui, começando em Mateus 24, e vamos encontrar também no Apocalipse de João, falando sobre esse final dessa era, da era de expiação e provas, e o início da era de regeneração. Os Espíritos têm nos avisado que nós estamos muito próximos da regeneração. E agora nós vamos começar a ver o que Jesus falou. Existe uma passagem aqui muito interessante, é que Jesus diz assim, os discípulos dizem assim: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Eu fico vendo algumas pessoas dizendo que Jesus não vem, não tem nada, mas no Evangelho diz que ele viria. E do final do mundo. Só que o final do mundo, que a tradução lá não é correta. Porque a palavra que está traduzida que como final do mundo, ela não é final, não seria a tradução literal final do mundo, seria final de um período, final de uma era. Então, como é final, é aion a palavra principal. Então, se é final de uma era, então a gente não pode falar em final de um mundo. Até porque se falarmos assim, como é que vai ser o final do mundo? Se Jesus diz que os mansos herdarão a terra, por que nós vamos herdar uma coisa que vai deixar de existir? Quem se tornar manso. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Então vamos então estudar esse período aqui, esses 3 versículos, 4 versículos na verdade, para que a gente possa começar a entender aqui sobre a questão desse final dos tempos. E aí a gente vê logo que foi no Monte das Oliveiras, que é uma pequena elevação com 4 cumes, o mais alto dos quais está situado a 830 metros de altura, e domina Jerusalém e o Monte do Templo do Oriente, e do outro lado do Vale do Cidrom e do Poço de Siloé. Então a gente vê que, olhando sobre a questão do Monte das Oliveiras, a gente vê lá, Cedron, Vale do Cidrom, o Poço de Siloé, a gente começa a ver o templo, a gente vê que o Monte das Oliveiras, ele permeia em torno dele tudo isso, e a gente vê com as passagens de Jesus que vão citando essas coisas. Nos dias de Jesus, esse monte era densamente recoberto por bosques, e rico em oliveiras, por isso que o nome, razão que se ganhou esse nome, de Monte das Oliveiras, porque é ali que surgiu também o Sermão do Monte. Durante o assédio de Tito, perdeu inteiramente a sua vegetação, quando nós vamos ver ali no período lá de 66, 70, que é o período de destruição de Jerusalém. Hoje, há um templo cristão localizado em sua base, para indicar o lugar onde Jesus andou, mas não há certeza sobre a localização exata em nenhuma narrativa dos evangelhos de que ali se tenha desenrolado. Assim, fala do Sermão do Monte, que foi no Monte das Oliveiras, mas tem 4 cumes, é o que eu falei, ninguém sabe qual foi o lugar certo que isso aconteceu. O Antigo Testamento também ele menciona o lugar. A gente vai ver lá em 2 Salomão,
capítulo 15, versículo 3, Neemias, capítulo 8, versículo 15, Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, citam o Monte das Oliveiras, porque era muito próximo ali a Jerusalém. Então, era um lugar onde havia sempre alguma coisa acontecendo. E um ou mais de seus cumes praticava-se a idolatria nos tempos de Salomão, como também em outras ocasiões históricas. Ali naquele cume também foi também palco da idolatria. E é provável que isso é que tenha feito com que um de seus cumes fosse intitulado Monte do Escândalo. Entendeu? Tem o Monte da Oliveira, que é o monte que é do Sermão das Bem-aventuranças, né? E também tem um dos cumes também chamado de Monte do Escândalo, por causa da idolatria que se cultuava nesse local. Seguindo em frente, vamos lá. A predição de Jesus acerca, né, da destruição de Jerusalém levou os discípulos a fazerem muitas perguntas escatológicas, né, perguntas sobre o final dos tempos. A expressão "estas coisas" é provavelmente uma alusão ao julgamento descrito imediatamente antes e que sobreveio sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Né? Jesus, quando eles perguntam, né, falam de Jesus, Jesus diz que não cairia pedra sobre pedra, não ficaria pedra sobre pedra, lembra? Semana passada nós estudamos. Então, essa pergunta veio baseada já nisso. Eles queriam saber, quando é que essas coisas vão acontecer, né? E aí não há dúvida de que tua vinda, né, a palavra, é referência à segunda vinda do Cristo. Está muito claro isso. A comparação com o texto de Marcos, no capítulo 3, versículo 4, mostra que ao tempo de Marcos a discussão escatológica, né, do final dos tempos não se desenvolvera tão completamente. E ali não encontramos nenhuma menção direta à segunda vida de Jesus. Marcos, ele não escutou Jesus falando, ele recebeu informação de terceiros. Mateus, que estava presente, então, Mateus, ele relata com mais precisão as coisas. E aí, não obstante a tudo isso, o texto que segue, o que nós estamos estudando, né, inclui essa ideia, mesmo que nenhum termo técnico tenha desenvolvido a fim de designá-la. A gente vê lá em Marcos, capítulo 3, versículos 24 e 27, descreve claramente esse evento, né, do que está acontecendo aqui, mas não fala sobre a questão escatológica, né? Coisas como essas, as diferenças na apresentação do material e o fato de que, conforme a própria Evangelho de Mateus, mostram que muitas elaborações foram feitas por Mateus baseadas em seu testemunho ocular. Muitas delas do que Mateus escreveu foi baseado no seu testemunho ocular. E aí por isso que a gente não vai encontrar muitas vezes em Lucas, não vamos encontrar muitas vezes em Marcos, porque como Mateus foi um testemunho ocular, ele citou coisas que os outros não viram, porque os outros foram receber informações de terceiros, tanto Marcos que recebeu de Pedro, e Lucas que perguntou a todos, fez pesquisa e tudo, mas então tem características diferentes dos evangelhos. Alguns expositores reconhecem os vários problemas aqui apresentados e alguns acreditam que essa seção seja uma das mais difíceis, especialmente do ponto de vista das fontes informativas. Entretanto, gente, poderíamos observar, né, que não há razão para acreditarmos que essa seção, incluindo as suas profecias, não tenha por base as declarações de Jesus. Não é porque outros autores não colocaram que a gente vai acreditar isso. O autor do Evangelho de Mateus, né, reuniu em um bloco só as declarações desses ensinos, tal como fizeram no caso do Sermão do Monte, que expõe os ensinos éticos essenciais de Jesus. Mateus foi anotando, foi juntando as informações todas que ele foi ouvindo. É impossível pensarmos que os 5 discursos do Evangelho de Mateus foram os únicos que Jesus pregou. E que esses 5 discursos foram apresentados apenas em 5 ocasiões ou em 5 localizações geográficas apenas. Jesus repetiu várias vezes as mesmas coisas, conforme o público. E aí é evidente, né, que Jesus pregou muitos sermões em muitos lugares. E que esses discursos são, muitas vezes podem ser compilações de muitos discursos feitos por Jesus, proferidos em diversas oportunidades. Assim, Jesus centralizou um grupo grande de informações em determinados locais. E ele pensou coisas em outros. Então a gente vai entendendo que Mateus, né, ele pegou o que era importante, os discursos maiores que abrangiam mais temas. Então ele não ia pegar, um discursinho pequeno aqui, um discursinho pequeno ali, não. Ele pegou o Sermão do Monte, que abrange toda a parte que é moral e ética, e ele
anotou isso. O sermão escatológico, esse agora aqui, ele pegou ele inteiro. Jesus vinha fazendo citações de algumas coisas antes, né? Isso a gente poderíamos ver. E a gente pode dizer, né, que temos aqui o Jesus essencial, no tocante às questões escatológicas. Tudo de essencial que Jesus tinha falado sobre o final dos tempos, então a gente vai encontrar por aqui. E é muito provável que os vários autores tenham incluído algum material editorial, né, como interpretação ou explanação. Alguns podem ter pensado assim. Além disso, né, devemos observar que as profecias essenciais dessa sessão, desse trecho que nós estamos estudando, são aquelas que já haviam sido dadas em diversas passagens do Antigo Testamento. Até mesmo aquelas relacionadas à vinda do Filho do Homem, o Messias. Então a gente vê que no Velho Testamento também tem muitas profecias falando sobre o sermão escatológico de Jesus agora. Eu gosto sempre de falar, Jesus, ele usou muito o que estava no Velho Testamento, só que ele teve uma abrangência maior. Ele esclareceu de forma muito mais clara para todos entenderem o que realmente o sermão estava, né, esses ensinos estavam dizendo. E aí quando sucederão essas coisas, né, os discípulos querem saber. O paralelo de Marcos, os 4 discípulos, né, Pedro, Tiago, João e André, como questionadores, enquanto que este evangelho aqui e o de Lucas dizem que apenas os discípulos. O único que diz, que cita nomes de quem foi que perguntou, é Marcos. Os outros dizem os discípulos, porque como eram mais de um, vários, deve ter sido daquela, todo mundo pergunta um pouco, né? E aí ficou, tanto Lucas quanto Mateus não citaram. A expressão consumação do século, que a gente conta nesse texto, era familiar e muito em voga aos tempos de Jesus, e os rabinos usavam para referir-se à época então corrente, antes do estabelecimento do reino do Messias. Os rabinos falavam isso. Após a morte e a ressurreição de Jesus e também a destruição de Jerusalém, os cristãos costumaram a usar esse termo, né, o consumação do século, a fim de indicar a era imediatamente anterior à segunda vinda de Jesus. Eles começaram a usar isso. E aí, nesse sentido, o tempo em que vivemos seria chamado de o século, né? Termo que não seria necessariamente uma referência aos últimos dias de nossa era, embora aqui Jesus tivesse falado particularmente dos últimos dias da época presente, do mundo de expiação e prova. O termo últimos dias refere-se a era o tempo que precede a vinda do Messias, da segunda vinda do Messias, e não necessariamente a última porção desse período, ou ao tempo que procederá imediatamente o fim dessa dispensação, né, conforme a conhecemos. Porque a gente viu que, por exemplo, os judeus foram todos dispensados, né, abriu para tudo que é lado, né, então a gente pode ser isso. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem de Mateus, capítulo 24, versículo 3 a 6, que fala o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós estamos aqui no estudo, no discurso escatológico de Jesus, discurso do final do tempo, final da era de expiação e prova, o início da era de regeneração. E aí, primeiro sinal, né, que Jesus fala, falsos profetas, falsos cristos, né? A começar daqui até o versículo 31 deste capítulo, temos apresentado essencialmente os sinais que deverão caracterizar este século, antes da segunda vinda de Cristo. E a ideia é que esses sinais se intensificarão no fim, ao aproximar-se a sua conclusão, de forma que aquilo que tem sido verdade no decorrer da história inteira ainda se tornará mais patente quando do fim da atual dispensação. Jesus, ele falou primeiramente sobre os distúrbios religiosos,
sobre o levantamento de falsos profetas e sobre a corrupção de praticamente toda a cristandade. Essa advertência parece ter 7 aspectos. Primeiro, vários messias fingidos, que ensinarão doutrinas subversivas. Segundo, haverá aqueles que afirmarão ser o próprio Cristo. A gente vê nesse século agora, sabe, início desse, Henry, né, aqui no Brasil, que se dizia ser o Cristo. E até mesmo, vamos dizer que, vão afirmar que é o Cristo, e até mesmo o Cristo que voltou do céu, né? O grande cumprimento dessa profecia se verificará na pessoa também do anticristo, que surgirá em cena pouco antes da volta real do Cristo. Porque ele ainda tem isso, tem o anticristo que que é citado lá no Apocalipse, que seria uma pessoa que viria e que iria criar grandes tumultos, grandes transtornos na humanidade. A gente tem que estar ligados nisso, né? A observação adicional que a gente encontra em Lucas, no capítulo 21, versículo 8, chegou a hora que está lá. É um reflexo da necessidade da igreja, né, da comunidade cristã, de manter-se na expectativa do fim, em seu tempo, de estar sempre pronto e vigilante, sabendo que os homens não sabem quando será o fim, mas devem estar sempre prontos para a consumação da época e para a volta de Cristo. Por que a gente fala do fim? A gente sabe que quando chegar o fim da era de expiação e prova e começar a regeneração, muitos espíritos vão ser degradados, vão ser encaminhados para mundos condizentes com essa evolução, para que a Terra continue evoluindo, porque senão eles vão continuar querendo transtorno. Espíritos muito mal, muito egoístas, muito orgulhosos, muito vaidosos, esses espíritos vão ser degradados. Que não tiverem ainda alcançado a condição espiritual para permanecer na Terra, eles vão ser degradados. Jesus ensinou, né, que a sua comunidade, né, ele ensinou a sua comunidade a preparar-se. E a breve consumação dessa época, né? E o estabelecimento do reino será uma esperança eterna para a comunidade, para o mundo, né? Até que esse evento tenha lugar. Essa expectação contínua deverá agir, né, como um elemento purificador, além de servir de encorajamento para a vida diária. Sabendo, né, a gente que Deus continua reinando, que a vitória está assegurada para sempre e que Deus está interessado em nossas vidas. Isso é um ponto fundamental. Deus se interessa em nossas vidas. Jesus advertiu-nos contra a aceitação falsa dos cristos, porque as condições agitadas da época levarão muitos a desejar uma base palpável para a sua fé e para a sua vinda. Aí qualquer um que surgir aí dizendo que é o Cristo, as pessoas vão seguir. E a gente tem que estar muito atento para isso. Não cair em conto do vigário. Porque senão fica tudo muito difícil. Um homem, por exemplo, como Simão, o mago, muito atraiu o povo que ansiava pela estabilidade por um toque do sobrenatural. A gente pode ver isso em Atos, capítulo 8, versículo 9 a 11. 3 desses falsos cristos são mencionados no livro de Atos. Teudas, no capítulo 5, versículo 36, Judas da Galileia, capítulo 5, versículo 37, e o egípcio, capítulo 21, versículo 28. E aí Boutrique, né, que é um pensador contemporâneo nosso, ele observa o seguinte: o hitlerismo dos tempos modernos foi um tipo de messianismo pervertido. Né? O próprio Hitler foi um messianismo que conseguiu fazer um povo inteiro ir à morte por causa dele. E aí Jesus advertiu que os falsos cristos não são o final de tudo. Antes são apenas o começo dos sofrimentos. Está lá no versículo 8. E a história, gente, ela nos diz, especialmente, Joséfo, né, que é um historiador contemporâneo de Jesus, que era judeu, que houve outros, já tiveram outros cristos. O profeta egípcio, aqui mencionado, conduziu 30 mil homens, 4 mil dos quais eram assassinos e homens violentos, ao deserto, prometendo-lhes liberdade, diversos sinais da parte de Deus e o fim do domínio romano. Você vai vendo como é que as coisas vão surgindo. Félix, evidentemente, matou a maioria desses homens. E assim ficou patente que aquele Cristo era falso. E aí Joséfo,
escreve que muitos apareceram afirmando ter recebido revelações divinas e orientações do céu, fazendo toda sorte de declarações bombásticas. Falsos profetas, falsos cristos, tiveram em várias épocas da humanidade. Simão o Mago, ele persuadiu os habitantes da Samária a que acreditassem ser ele o grande poder de Deus dos céus, né? Evidentemente, vangloriava-se entre os judeus de ser o Filho de Deus. A gente vê também em Atos, isso, capítulo 8, versículo 9 e 10. Outro homem, o Dositeu, um samaritano, apresentou-se como Messias prometido por Moisés. Cerca de 10 anos depois da crucificação de Jesus, durante o governo de Cuspo Fados, levantou-se Teudas, que já foi mencionado aqui, né? O qual persuadiu a muitos de que era um profeta. Então a gente vai vendo que na história foram surgindo os falsos cristos, os falsos profetas. John Hill assevera que Teudas não é o mesmo mencionado em Atos, capítulo 5, versículo 36, mas que é um personagem anterior. Ele persuadiu uma grande multidão a segui-lo até a beira do Rio Jordão, declarando que haveria de dividi-lo, conforme sucedera na história antiga, né, que é Moisés dividindo lá o Mar Vermelho. Esse movimento, porém, terminou desastrosamente e Teudas foi decapitado. Não conseguiu fazer, é claro. E aí José nos diz que poucos anos depois disso, ao tempo do reinado de Nero, enquanto Félix era procurador da Judeia, que se tornaram tão numerosos os impostores de natureza religiosa que alguns deles eram mortos quase todos os dias. Só para a gente como as coisas funcionaram, né? E aí Jesus fala o segundo sinal: guerras e rumores de guerras. E aí Mateus mostra, por mais horrível que fosse a destruição de Jerusalém, isso não assinalaria o fim do século, conforme alguns pensavam que aconteceria. Haveria ainda muitas outras guerras, muitos rumores e narrativas sobre guerras. O termo fim aqui mencionado, significa o fim da presente dispensação, antes do reaparecimento de Jesus, o Messias. E a palavra fim, no versículo, em realidade, marca a nova era de justiça e de retidão universais, conforme encontramos em Daniel, né, lá no Velho Testamento, capítulo 12, versículo 4. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo adverte similarmente aos crentes de Tessalônica que o dia do Senhor ainda não chegara e que ainda não seria para breve. Então, o próprio Paulo já disse que seria mais para frente. Não era para as pessoas ficarem, né? E aí Meyer, que é outro pensador contemporâneo nosso, ele diz o seguinte: guerra nas vizinhanças, onde podemos ouvir o ruído e a confusão pessoalmente, e guerras à distância, cujos rumores apenas podem ser ouvidos. A gente vê a Guerra Fria que aconteceu. E várias foram rumores de guerra que poderiam surgir. DeWitt diz o seguinte: rumores de guerra, isto é, guerras futuras em expectativa. Que lembra, a Guerra Fria vai ter uma guerra nuclear, isso aí já são os rumores. Do ponto de vista histórico, Alford, ele salienta as 3 ameaças de guerra contra os judeus por parte de Calígula, Cláudio e Nero. A gente vê isso em Joséfo Antigo, capítulo 19, versículo 1 e 2. Essas condições não nos devem assustar, gente. O verbo troel, aqui empregado no original, significa clamar em voz alta, gritar, e na voz passiva ele é usado para indicar as condições de ser aterrorizado mediante um clamor. O apóstolo Paulo, ele usou esse mesmo verbo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, acerca do irrompimento de temores por causa de falsas notícias que ele predisse haveriam de manifestar-se pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então a gente vai observando isso tudo. O curso da história da humanidade requer manifestações e rumores, mas a natureza humana permanece inalterada de violência. Porque enquanto não é modificada por Deus na pessoa do próprio Cristo, e essa modificação universal não está planejada para ocorrer por milagres, mas através da luta diária de cada um de nós. Muitas das guerras e muitos dos rumores de guerra haveriam de ser ocasionados pela atividade política de extremistas. E Jesus sabia que Israel se dirigia para muitas perturbações por causa desses extremistas, ainda que destituídos de qualquer dom profético. Então, gente,
semana que vem vamos continuar. Nosso tempo está esgotado aqui, vamos encerrando. Ficamos por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.